Devocional em Família e BBV. Tema de hoje: uma história de vida. Em Gênesis 49, versículo 28, lemos: São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Dá para imaginar a alegria de Israel tendo o privilégio, nos seus 147 anos e ao final da sua vida, poder reunir e abençoar os seus 12 filhos? Se pensarmos na trajetória da vida de Jacó, que depois de transformado em um novo homem, após aquele encontro com Deus no Val de Jaboque, podemos com certeza confirmar que, apesar de todos os seus erros do passado, Deus tinha um propósito e um grande plano para realizar na sua vida e no futuro dos seus filhos. Conforme sabemos, Jacó havia saído da casa dos seus pais em função de uma intriga com seu irmão Esaú. E com medo de perder os seus 2 filhos em um só dia, sua mãe Rebeca, quando soube, o orientou que fugisse para a casa do seu irmão Labão. Jacó, então, chegou na terra do seu tio Labão sozinho, e agora, no final da sua vida, com uma grande família de 12 filhos e uma filha, porém com 4 esposas diferentes, ele pôde reunir os seus 12 filhos para abençoá-los, conforme a bênção que lhes cabia. De forma bem resumida, gostaria de destacar a característica de cada filho para poder receber a bênção do seu pai. Rubem, impetuoso, excelente em poder, mas por ter profanado o leito do seu pai, perdeu o seu direito de primogenitura e deixou de ser excelente. Simeão e Levi foram repreendidos por seu pai, pois suas espadas no passado foram usadas de forma muito cruel, como instrumentos de violência. Judá, pela sua atitude de louvor, em querer se colocar como substituto do seu irmão Benjamim, naquela condenação de Faraó, seu pai disse que todos os seus irmãos o louvariam. Zebulon, apesar de ser um filho de uma concubina, fruto de uma disputa entre 2 irmãs, sua tribo no futuro serviria de porto seguro para todos. Issacar, mesmo sendo considerado por seu pai como um jumento forte, que trabalha arduamente, mas, no entanto, por amar demais o descanso, baixou seus ombros e se deixou escravizar. Dan, pela sua astúcia e artimanha, foi considerado como uma víbora, mas, conforme o seu pai disse, ainda há nele esperança de salvação. Gade será perseguido por guerrilheiros, mas por ter a proteção de Deus, ele os atacará primeiro. Asser, assim como Gade, seu irmão, embora fosse fruto de uma rivalidade, recebeu o nome com significado de feliz e abençoado. E conforme a profecia do seu pai, seus descendentes abençoariam a muitos, pois, como dissemos, o que Deus abençoa, abençoado está. Naftali, como uma gazela solta, amará a liberdade e proferirá palavras bonitas. E esse é o convite de Deus para todos nós. E conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. E se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Essa é, de fato, a liberdade com as mais belas palavras. José, aquele que foi o amado do Pai, porém o mais odiado e perseguido por seus irmãos, mas que, no entanto, no final, recebeu as maiores bênçãos. Benjamim, apesar de ter tido um nascimento trágico, marcado pela morte de sua mãe, em todo o tempo da sua vida ele foi amado, protegido e cuidado por seu pai. E ao ouvir as palavras de bênçãos, ele saiu com a certeza de que a sua descendência teria a mesma segurança e proteção do Senhor. Pense nisso. Todos os 12 filhos, embora fossem de mães diferentes, cada um deles teve uma história que marcou a sua vida. E naquele momento de grande privilégio, puderam cada um individualmente receber as palavras de bênçãos na presença do Pai. Que juntos com a nossa família possamos refletir em nossa história de vida nesta terra,
pois, conforme sabemos, um dia todos nós, individualmente, compareceremos lá no céu, diante de Deus, o nosso Pai. Creiam, Deus deseja, através do Espírito Santo, entrar em nossa vida e na vida da nossa família, para nos abençoar e a nossa história transformar. Por fim, orem juntos. Eu sou o pastor Luiz Roberto Faustino, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Curitiba, no bairro Boa Vista. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família.